Um olá todo especial a você. Ainda é tempo de dizer Feliz Ano Novo. O ano de 2015 está apenas começando, um ano que nós desejamos e queremos que você tenha com muita paz dentro da sua família, na sua comunidade, para todos os seus, viu? Estamos começando mais um programa Igreja Presente com o nosso arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, que é o nosso cardeal, que está aqui sempre nos atendendo, nos recebendo com toda a alegria de sempre. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado. Pois não, bom dia para vocês todos. Que Deus abençoe o seu dia. É uma alegria estar de novo com vocês nesse encontro Igreja Presente. E nós temos temas bem interessantes hoje. Sim. Eu quero falar dos novos bispos da Arquidiocese de São Paulo, esse presente que a Arquidiocese recebeu. Mas começamos pela liturgia, essa celebração do batismo do Senhor, que vai encerrando as festividades do Natal. É por aí, Dom Odilo. De fato, comemoramos a festa do batismo de Jesus e com ela nós concluímos as celebrações do ciclo de Natal e Epifania. Depois continuamos com o tempo comum até a Quaresma, até o início da Quaresma, depois da quarta-feira de cinzas. Então, a festa do batismo de Jesus é muito significativa. Nós imaginamos o batismo de Jesus como o batismo das crianças hoje, mas não foi bem assim, né? O batismo de Jesus teve um significado bem diferente. Dom Odilo, porque a gente tem o costume até de ver pelos filmes Jesus sendo mergulhado na água de corpo inteiro e a gente remete isso como se fosse coisas que nós não fazemos, que o batismo tem que ser para criança. E a gente tem que trazer isso um pouco para a família. Como é que funciona nos dias de hoje, Dom Odilo? Bem, o batismo de Jesus, naturalmente, a liturgia até diz, foi o início do novo batismo. Sim. Né? Jesus recebeu um batismo que era dado por profetas, pregadores, em sinal de conversão, em sinal de purificação. E João Batista estava fazendo, né, a pregação, como se lê no Evangelho, para preparar o povo para receber o Messias, né? Era a pregação de João Batista, preparai o caminho do Senhor. E chamava todos à penitência, e o povo ia até ele perguntando o que devemos fazer. Ele dizia a todos, né? Convertei-vos, produzi frutos bons de justiça, de honestidade, assim por diante. E depois as pessoas eram mergulhadas na água em sinal de banho purificatório, né, dos pecados e de conversão a Deus, de vida nova também. E Jesus também entrou na fila dos pecadores, mas não era pecador Jesus, né? E Jesus era justamente aquele que tomava sobre si o pecado do mundo. E de fato é esta explicação teológica bonita que aparece na referência já no batismo de Jesus, quando ele é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João Batista que diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus se aproxima dele para ser batizado. Então, Jesus entrando também na fila dos pecadores para ser batizado no Jordão, ele assume sobre si o pecado do mundo como Cordeiro Pascal, né? Que ele vai realizar depois na cruz, esse gesto, né, da entrega da vida para a purificação da humanidade, do pecado da humanidade. Então, o batismo de Jesus não foi igual ao nosso batismo, né? Foi o batismo dos judeus, mas Jesus tem um significado novo. E, naturalmente, o batismo dos cristãos se faz em referência a Jesus Cristo, não mais simplesmente como um gesto de penitência, mas um gesto primeiro de inserção em Cristo, né? Mergulhar na água é como mergulhar no rio de graça, né, que Jesus Cristo nos mereceu mediante a sua morte e ressurreição. É ser inseridos em vida nova em Jesus Cristo. Batismo significa mergulhar. Então, não simplesmente mergulhar na água, mas mergulhar em Cristo, entrar em Cristo para receber dele vida nova. São Paulo usa o simbolismo do morrer e ressuscitar. Vós morrestes com Cristo para ressuscitardes com Ele para a vida nova. Então este é o nosso batismo. O batismo cristão é todo ele referido a Jesus Cristo, não mais ao batismo antigo.
Mas todo este batismo de regeneração, de vida nova, não simplesmente de purificação, mas de condição nova, inclusive esta também, e São Paulo destaca isso, de a condição de filhos de Deus. Pelo batismo nós somos inseridos em Cristo como os ramos na videira, né? Para que assim nós recebamos dele a vida nova e com ele recebamos também a herança da vida eterna. Dom Odilo, a gente vai passeando por esse Brasil todo e a gente percebe que no interior do Brasil as pessoas ainda levam muito a questão do batismo como tradição. Temos que levar a criança para ser batizada como uma tradição, porque se ela não for batizada acontece isso, se ela não for batizada acontece aquilo. Já nas grandes cidades a gente percebe que tem algumas famílias que esqueceram, não é? Não lembram mais que tem que ter o batizado, ou seja, estão meio afastadas da fé, da religião. Mas o batismo continua existindo, nós continuamos vivendo essa atividade pastoral. Queria que o senhor falasse um pouco disso, o senhor sente também essas questões todas, é claro que tem todos aqueles católicos que são praticantes, que sabem levar a fé realmente direitinho, como se deve levar, mas o senhor percebe isso também nessa cidade, tanto na grande como na pequena, esse tipo de coisa? Bem, também na cidade grande existem muitas pessoas que ainda têm grande apreço ao batismo. Sim. E buscam o batismo também por uma tradição bonita. Quer dizer, o fato de buscarem o batismo por tradição não é coisa ruim. Nós incentivamos que continuem a buscar por uma tradição bonita, né? Não deixe morrer essa tradição de batizar os filhos. Batizem os filhos, procurem levar os filhos para batizar. Não simplesmente por uma tradição inconsciente, mas valorizando isso, né? Tomando bem consciência do que é o batismo, valorizando isso o máximo, depois fazendo todo o possível para que as crianças batizadas cresçam na fé cristã, recebam a iniciação, também a vida cristã, que o batismo é como se fosse uma semente, né? Depois precisa cultivar a semente para ela crescer e produzir o fruto, mas é preciso sim. Agora, por outro lado, é verdade que muitas pessoas, não só na cidade, também no interior, né, deixam de batizar as crianças com esta ideia, né, mais tarde ele pode escolher. Isso é um erro. Os pais estão equivocados se tomam essa atitude, porque os pais, para os filhos pequenos, fazem as escolhas para o bem dos filhos. E vão ajudando os filhos depois a assumir essas escolhas. Por exemplo, para começar, os pais deram a vida aos filhos, os filhos não pediram, mas é uma coisa boa, né? E os pais alimentam os filhos, o filho não, tá bom, ele pode dizer que está com fome, mas os pais escolhem alimentos bons, alimentos sadios. Os pais ensinam a cuidar da saúde, da higiene, né? Os pais cuidam da roupa do filho para que ele não esteja desleixado. Os pais levam o filho para a escola, mesmo que os filhos às vezes dizem que não querem estudar, né? Que não querem ir para a escola, mas os pais levam para a escola porque é bom para os filhos e os filhos vão aprendendo que isso é bom. Por que não com a religião? A religião é coisa boa, a religião é coisa importante. Por que deixar isso para mais tarde? Por que não dar aos filhos desde pequenos a possibilidade de crescerem na fé e fazerem a experiência tão bonita da fé também na idade infantil, que é coisa tão pura, tão bonita, tão sincera. Portanto, não privar os filhos dessa experiência da fé desde o início e não deixar simplesmente o batismo para mais tarde com esta alegação que não é uma boa alegação. Mais tarde ele vai escolher. Não é uma boa coisa, porque mais tarde ele não tem o que escolher. Ele não tem o que escolher, não aprendeu, não tem o que escolher. E olha o trabalho de catequese que os pais têm que fazer, são os primeiros catequistas, Dom Odilo. Pois é, desde o casamento, sim, os pais fazem diante do altar essa promessa, que acolhem com amor os filhos e também os educam na lei de Deus e da igreja. É uma das perguntas que é feita no casamento, é verdade. Exato, é uma das perguntas feitas ao casal quando se apresenta diante da igreja, diante do altar para o casamento. Você promete receber com amor os filhos que Deus confiar, não é? E educá-los na lei de Cristo da igreja. Então, mesmo. No casamento você promete, então você tem que continuar levando adiante a promessa. Está prometendo diante de Deus, né? Agora deixa eu falar uma questão do povo, do popular, em cima do batismo ainda, Dom Odilo. Tem muita gente que fala, mas se eu não batizar meu filho, acontece isso ou acontece aquilo, vai acontecer alguma coisa ruim com meu filho. Como é que o senhor vê isso, Dom Odilo? Não é por essa razão que a gente deve batizar
O batismo não é para tirar mal olhado, não é para dar sorte, para não acontecer nada de ruim, não é esta a finalidade. É claro que nós também pedimos que não aconteça nada de ruim para a criança, mas a finalidade primeira é justamente a entrega a Deus, que a criança seja feita também filha de Deus, né? Acolhida por Jesus Cristo como, né, parte da igreja, membro da igreja, e que a criança desde pequena receba esta graça, esse dom tão grande que é justamente o batismo, mas também a condição de ser filho e filha de Deus, poder aprender a reconhecer Deus como Pai. Nordino, nós estamos chegando no final do programa, tem muitos assuntos, não deu nem tempo de a gente entrar nos novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, tem todo um trabalho de celebrações que a Pastoral da Criança está fazendo em Curitiba, para o Brasil inteiro, fazendo lembrança da doutora Zilda Arnes. Eu queria que nós falássemos melhor sobre isso no próximo programa, mas eu queria, para nós encerrarmos, que o senhor já comece a comentar sobre esses assuntos e encerre dando a bênção para todos nós. Sim, a Pastoral da Criança está lembrando a doutora Zilda Arnes, que são agora 5 anos, que ela morreu num acidente lá no Haiti, um acidente feio, que foi um terremoto, né? Mas, fato bonito, ela morreu em missão, né? Morreu em missão, servindo, entregando sua vida justamente pela Pastoral da Criança, para que as crianças tenham vida e vida em abundância. Inclusive se fala, né, de encaminhar o processo de beatificação da doutora Zilda Arnes. Se Deus quiser, este processo será aberto dentro de mais algum tempo, e eu acho que é muito meritório. É uma mulher que se dedicou de coração inteiro, de corpo e alma, com todos os seus dons, ela mesma sendo mãe, né, médica, mas usou da sua capacitação, né, como médica, como profissional, para ajudar as crianças e as mães gestantes justamente a terem vida, a darem vida e a cuidar da vida bem direitinho. Então tem muito mérito, portanto, essa pessoa. E a Pastoral da Criança está também recordando os seus, creio que os seus 40 anos, os seus 40 anos de fundação. É um momento bonito, e a sede lá em Curitiba hoje está à frente da Pastoral da Criança, o Dr. Nelson Arnes, que é filho, inclusive, da doutora Zilda, médico ele também, e, portanto, vai avante o trabalho, a dedicação, que hoje está presente no Brasil todo, Pastoral da Criança, e em muitos países já fora do Brasil, que é um trabalho realmente muito meritório. Que Deus abençoe a Pastoral da Criança, todo esse mundo grande de voluntários e voluntárias que se dedicam ao belíssimo trabalho da Pastoral da Criança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.